O tema do nosso trabalho é fatores genéticos de neoplasias e carcinogênese. Os discentes são Alexandre, Aiko, Brenda, Ingrid, Isabela, Tiago, Vinícius e Vitória Oliveira. O que é neoplasia? Neoplasia, também conhecida como tumor, é uma multiplicação desordenada de células no organismo que leva à formação de uma massa anormal de tecido. Pode ser classificada como benigna ou maligna. As neoplasias, elas podem ser ocasionadas por fatores genéticos ou ambientais. A neoplasia benigna, também conhecida como tumor benigno, apresenta células diferenciadas e possui crescimento lento, ordenado e apresenta limites definidos, ou seja, elas não invadem os tecidos vizinhos. Já a neoplasia maligna, também conhecida como câncer, ela tem um crescimento mais acelerado e suas células não apresentam diferenciação e elas invadem os tecidos vizinhos. As neoplasias benignas estão mais relacionadas com fatores genéticos. Dentre os fatores ambientais que podem desencadear neoplasias, principalmente as malignas, a gente pode destacar algumas substâncias químicas, além de radiações, como a ultravioleta, que pode desencadear o câncer de pele, quando ocorre uma exposição excessiva a ela. O termo carcinogênese se refere ao processo de formação do câncer. Quando o câncer ocorre devido a uma mutação herdada dos pais, é denominada câncer hereditário. As pessoas que herdam uma alteração num gene podem ter um risco aumentado para mais de um tipo de câncer. E para a sobrevivência do câncer, isso pode afetar as opções de tratamento da doença ou os cuidados de acompanhamento. Cânceres e neoplasias hereditárias. Bom, o câncer de mama. Ele é um tumor maligno que se desenvolve devido a alterações genéticas das células mamárias. Sua predominância é nas mulheres entre 40 e 69 anos. O câncer de mama, seus receptores hormonais são o estrogênio, progesterona e o HER2. Nas mamas, em cada célula, há 2 cópias do gene HRE2. Os seus sintomas se baseiam na alteração no tamanho ou na forma da mama, vermelhidão ou coceira na mama e ao redor do mamilo, liberação de líquido pelo mamilo sem apertar, inchaço na axila ou ao redor da clavícula, nódulos ou caroço na mama que está sempre presente e não diminui de tamanho, afundamento da mama, endurecimento ou enrugamento da pele, chamado também de casca de laranja, inversão súbita do mamilo e dores constantes na mama ou na axila. Os seus tipos de câncer de mama podem ser, primeiramente, o carcinoma ductal invasivo, que é também conhecido como multifiltrante, que é o câncer mais comum. Ele se instala no ducto mamário e, no estágio mais avançado, ele se destrói na parede desse ducto, expandido dentro do tecido adiposo dos seios. Se não for descoberto e tratado, ele se espalha de forma metáfase para vários outros locais do organismo por meio do sistema linfático e da circulação sanguínea, ficando cada vez mais difícil de tratar. O carcinoma ductal in situ a mama está agindo no estágio inicial. As células cancerosas se localizam no interior dos ductos, ou seja, ainda não se espalharam. Por isso, as chances do seu desenvolvimento para uma metáfase são bem pequenas, bem como se espalham para tecidos e para órgãos pelo corpo. O carcinoma lobular in situ é considerado o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres. As células cancerígenas começam a crescer dentro dos lóbulos das glândulas responsáveis pela produção de leite, que não romperam ainda a parede lobular. É menos agressivo e mais fácil de ser tratado, uma vez que não se instalam nas paredes dos lóbulos dos seios. O carcinoma lobular invasivo, geralmente ele se instala nos lóbulos mamários dos seios e também está associado ao surgimento do câncer no ovário. Esse tipo é mais difícil de ser descoberto e as chances de se envolver no tecido ao redor do lóbulo e se espalhar pelo organismo são muito altas. A doença de Paget é o tipo de câncer mais raro. Ele se desenvolve no tecido conjuntivo dos seios, como na região dos mamilos. A pele fica vermelha e inflamada, formando uma espécie de crosta. E nos estágios mais avançados do tumor, ele se espalha para outras partes do organismo. Bom, o câncer de ovário é o câncer ginecológico mais difícil de ser diagnosticado.
A herança familiar é o fator de risco mais importante para a avaliação do caso. A sua mutação no gene BRCA1 há 45% de probabilidade de desenvolver o câncer e 25% de probabilidade no gene BRCA2. Os seus sintomas eles consistem em dores abdominais, aumento do volume abdominal, massa abdominal palpável e prisão de ventre. Câncer de intestino. É o terceiro tipo de câncer mais frequente em homens e o segundo entre as mulheres. É a terceira neoplasia maligna mais comum diagnosticada e a quarta principal causa de morte por câncer. O diagnóstico desse câncer é que, para descobrir em uma fase inicial, que é essencial para começar o tratamento, recomenda-se que as pessoas acima de 50 anos façam anualmente o exame de sangue oculto nas fezes. E as mutações iniciais acontecem no gene APC. E os sintomas é o sangue nas fezes, dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia. E os principais fatores de risco são idade acima de 50 anos, excesso de peso corporal, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas. E o melanoma possui origem nos melanócitos, que são células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele, e é mais frequente em adultos brancos. O melanoma pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, ou em forma de manchas, pintas ou sinais. Nos indivíduos de pele negra, ele é mais comum nas áreas claras, como palmas das mãos e dos pés. Embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país, o melanoma apresenta 3% das neoplasias de pele. E é o tipo mais grave devido à sua alta possibilidade de provocar metástase, que é a disseminação do câncer para outros órgãos. E o gene relacionado ao melanoma hereditário são CDKN2A e CDK4. E os sintomas são pintas escuras de bordas irregulares, coceira e descamação. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Além disso, é o segundo tipo de câncer que mais mata homens no mundo. É considerado uma doença da terceira idade. Mutações genéticas hereditárias também são comuns em câncer de próstata. O BRCA1 e BRCA2 são genes supressores tumorais que, quando modificados, aumentam a incidência de câncer de próstata. O gene CHEK2, ATM, PAL e RAD51D, eles são mutações nesses genes que causam alguns tipos de câncer hereditários. E o gene RNA-cell é do tipo supressor tumoral. Ele é responsável pela apoptose celular e, quando ele é alterado, ele aumenta o risco de câncer de próstata. E o gene HOXB13 causa o câncer no estágio inicial. E quais os sintomas do câncer de próstata? Geralmente é um câncer muito silencioso e os pacientes não sentem os sintomas. Já na fase avançada, existe dor óssea, infecção generalizada e insuficiência renal. O que é neoplasia e carcinogênese esporádica? As neoplasias são descritas como uma massa anormal de tecido cujo crescimento é excessivo, descontrolado e persistente. Neoplasia significa crescimento novo. Já carcinogênese ou oncogênese é o processo de formação do câncer por algum tecido, ou seja, é o processo de formação de uma neoplasia que passa por vários estágios até chegar na formação de um tumor. O câncer é uma doença que teve a mutação do gene. As neoplasias e carcinogênese esporádica são defeitos genéticos causados por fatores não hereditários que não possuem histórico familiar. A forma esporádica de câncer pode ocorrer em células somáticas e ficar restrita apenas à pessoa afetada. Assim, a mutação do gene, neste caso, é adquirida durante sua vida, por fatores ambientais. Acredita-se que
Os cânceres esporádicos, eles aparecem de danos adquiridos através de exposições ambientais, fatores dietéticos, hormonais. O excesso de gordura corporal, ela pode causar câncer de próstata. O tabagismo pode causar câncer no fígado e câncer na cavidade oral. A exposição em excesso em radiações pode causar câncer de pele, o envelhecimento normal e outras influências. Então, as pessoas que herdam uma alteração no gene pode ter um risco aumentado para mais de um tipo de câncer. Câncer de estômago. O câncer de estômago, também conhecido como câncer, é o tumor mais comum em todo o mundo. No Brasil, ele é o terceiro tipo de doença mais frequente entre os homens e é o quinto no grupo feminino, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Embora o problema tenha diversas causas, está fortemente associado a uma dieta ruim, especialmente rica em alimentos industrializados ou em sal, e pobres em vegetais. Diagnóstico. O principal exame para diagnosticar tumores malignos no estômago é a endoscopia digestiva alta, seguida de biópsia e exame anatomopatológico. Sintomas. Pode não haver sintomas de câncer de estômago no início. Mais tarde, os sintomas incluem sensação de inchaço após comer, sentir-se satisfeito depois de ingerir pequenas quantidades de comidas, náuseas, azia ou digestão. Fatores de risco. Fatores que podem aumentar o risco de uma pessoa desenvolver câncer de estômago. Gênero. O câncer de estômago é mais comum entre homens do que em mulheres. Idade, etnia, geografia, infecção por Helicobacter pylori, linfoma de estômago, dieta, tabagismo. Tratamento. As opções de tratamento incluem cirurgia, medicamentos, radioterapia e quimioterapia. Câncer de pulmão. Câncer que começa nos pulmões e na maioria das vezes ocorre em pessoas que fumam. Dois tipos principais de câncer de pulmão são câncer de pulmão de células não pequenas e câncer de pulmão de células pequenas. As causas de câncer de pulmão incluem tabagismo, fumo passivo, exposição a determinadas toxinas e histórico familiar. Diagnóstico. Em geral, o diagnóstico vem de uma análise de uma tomografia de tórax ou radiografia de tórax, bem como pela biópsia do tumor. A intenção é checar o aspecto radiológico do tumor. Fatores de risco. A exposição à poluição do ar, infecções pulmonares de repetição, deficiência e excesso de vitamina A, doença pulmonar obstrutiva crônica, efisema pulmonar e bronquite crônica. Fatores genéticos e histórico familiar de câncer de pulmão favorecem o desenvolvimento desse tipo de doença. Tratamento. Os tratamentos variam, mas podem incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia com drogas direcionadas e imunoterapia. Sintomas. Tosse persistente, escarro com sangue, dor no peito, rouquidão, piora da falta de ar, perda de peso e de apetite, pneumonia recorrente ou bronquite, sentir-se cansado ou fraco. O câncer da cavidade oral, também conhecido como câncer de boca, geralmente afeta lábios, gengivas, bochecha, céu da boca e língua. É predominante em homens acima de 40 anos, pois geralmente homens fumam e bebem mais do que as mulheres. Esse câncer leva de 20 a 25 anos para manifestar os primeiros sintomas. Por exemplo, um homem de 45 anos começou a desenvolver seu câncer quando tinha 20 e nem sabia. Ainda não foi descoberto em qual gene se inicia a alteração, porém sabe que na maioria dos casos o gene afetado é o TP53. As causas do câncer da cavidade oral é principalmente o tabagismo, sendo de qualquer tipo de cigarro, como de palha, charuto e outros. Os fumantes possuem mais chance de desenvolver. O etilismo é o excesso de bebida alcoólica. Quando está falando do etilismo como fator, é aquelas pessoas que bebem todos os dias e em grandes quantidades. O excesso da gordura corporal pode estimular o mau funcionamento da célula, fazendo que ela se desenvolva errado, e o vírus HPV. E os sintomas mais recorrentes são as lesões, feridas na cavidade oral, manchas e placas esbranquiçadas, dificuldade da fala, rouquidão e nódulos no pescoço. O nosso papel como dentista é perceber esses primeiros sintomas e orientar o paciente para fazer um acompanhamento adequado. O câncer de esôfago.
É um tipo de câncer frequente em homens e o mais comum é o carcinoma epidermoide escamoso, que é responsável por 96% dos casos e ocorre a alteração no gene P16. As principais causas são o consumo de bebidas quentes, como chimarrão, por isso é mais recorrente no sul do Brasil, consumo de comidas processadas, como salsichas, salames, mortadelas, etc. E o tabagismo isolado é responsável por 25% dos casos. O vírus HPV e as poeiras da construção civil também são fatores de causa de câncer. E por último, esse câncer é um tipo silencioso, pois na sua fase inicial não há sintomas. E quando a doença está no estágio avançado, os sintomas começam a aparecer, como dor ao engolir, náuseas, vômitos e a perda de peso. E por fim, sabemos que todos os tipos de câncer são genéticos, pois eles afetam os genes. E há dois tipos, hereditário e esporádico. Com esse trabalho, conseguimos observar que todas as neoplasias possuem causas hereditárias e também as causas esporádicas, sendo que apenas 10% dos casos são hereditários. Aqui segue as nossas questões e as referências bibliográficas utilizadas para o trabalho. Obrigada!